Olá, alunos, candidatos ao vestibular de Pública para ingresso nesse ano de 2012 na FGV. Eu vou comentar especificamente agora a redação sobre Brasil contemporâneo. Nós, aqui no cursinho, compartilhávamos aí de uma expectativa bastante grande em relação a essa proposta de redação, porque, embora houvesse aí algumas instruções e algumas referências no manual do candidato, nós não tínhamos muitos detalhes. Então, ficava aí a ansiedade de saber como é que essa prova ia se concretizar. De fato, ela não se configurou como um monstro, ainda bem, né? A banca examinadora pediu mais uma dissertação argumentativa sobre o Brasil contemporâneo agora, ofereceu aos candidatos um fragmento como texto proposta, como fazia tradicionalmente a banca examinadora de empresas, pediu uma reflexão a partir desse texto proposta, em uma redação que tivesse no mínimo 20 linhas e no máximo 30 linhas. Esperávamos também que a reflexão e o texto abordassem aí temas mais complexos, né, dada a programação no manual do candidato, mas a banca ofereceu aí uma temática bastante tranquila e acessível ao aluno que está prestando o vestibular. Então, sem maiores sustos, eu acredito que vocês devem ter feito uma prova aí com tranquilidade. O tema dessa redação era a respeito da desigualdade racial e da política de cotas no Brasil. Para isso, a banca ofereceu um fragmento sem referência bibliográfica que eu convido vocês a analisar comigo na lousa eletrônica. A banca ofereceu o seguinte como referência. Várias pesquisas mostram que a diferença de renda e de escolaridade entre brancos e negros é uma das manifestações mais importantes e perversas da desigualdade social brasileira. Nos últimos anos, uma política proposta para combater tal problema ganhou destaque. Trata-se das ações afirmativas para ingresso no ensino superior, em especial a adoção de cotas para alunos negros. Essa última medida tem gerado muito debate na opinião pública nacional. E a partir disso, a proposta era: escreva um texto dissertativo que apresente, veja bem, fundamental, argumentos favoráveis e contrários à política de cotas para negros na universidade e defina, ao final, sua posição sobre o assunto. Eu acho que essa é a característica mais peculiar dessa proposta, uma vez que ela exige do aluno, do candidato, uma reflexão dialética. Era essencial que o aluno apresentasse, antes de consolidar o seu ponto de vista, os argumentos favoráveis às cotas, os argumentos contrários e depois se posicionasse. Nada muito complicado para aluno que está prestando vestibular e que acompanha esses debates com muita intensidade. A gente sabe que entre os argumentos favoráveis às cotas está, sobretudo, o fato de que são necessárias medidas práticas para combater essa desigualdade que decorre do processo histórico. A gente sabe que o Brasil, na trajetória do pensamento racista, ao abolir a escravidão, não promoveu um projeto de inclusão a esses ex-escravos no mercado de trabalho. A ideia era essa, de que os ex-escravos se configurassem, a partir daí, mão de obra assalariada, dando inclusive andamento a um projeto de inserção do Brasil no capitalismo que o resto do mundo vivenciava. A gente não vai promover isso e eu acho que esse vai ser um dos pontos principais que dão início a esse processo de desigualdade social marcada aí pela questão da raça.
Além disso, existe a referência de que, para muitos estudiosos, a questão racial ela surge já no nascimento da criança negra, que eles justificam que é pobre porque os seus pais são pobres, e são pobres porque são negros e são vítimas de todo esse processo de falta de inclusão ao longo desses séculos todos. Enfim, entre os argumentos contrários, a gente sabe que muita gente alega que a questão da diferença ela não se dá pela raça e sim pela condição social. Então, nesse sentido, as cotas deveriam favorecer todos aqueles que pertencem às camadas mais baixas da sociedade e não somente os negros. Além disso, tem muita gente que defende a ideia de que as cotas elas põem em xeque a questão da meritocracia no vestibular, fazendo com que os candidatos negros, eventualmente menos preparados, porque são vítimas de um sistema de ensino deficiente, já que são negros, pobres e, na sua maioria, têm que frequentar a escola pública. A gente sabe que a escola pública ela é muito deficitária. Então, as pessoas acreditam que o ingresso de candidatos negros pelo sistema de cotas acaba prejudicando a qualidade do ensino nas universidades. Seja como for, independentemente do posicionamento tomado aí pelo aluno, a gente sabe que essa é uma questão que permeia o direito de igualdade na democracia brasileira. E a gente sabe que enquanto ela não for superada, dificilmente a gente vai conseguir legitimar a democracia nesse sentido, em um dos seus requisitos básicos, que é a questão da igualdade. É evidente que o Brasil avançou bastante no que diz respeito à questão racial. A gente tem no Brasil uma lei que criminaliza o racismo, a gente tem o Estatuto da Igualdade Racial, mas a gente sabe que a temática proposta pela banca examinadora é bastante pertinente porque, de fato, os indicadores sociais evidenciam que a maioria dos desfavorecidos é também uma maioria negra ou afrodescendente. Enfim, uma proposta bastante simples, acessível, a gente julgaria até como clichê, mas que é bastante pertinente considerando aí o perfil da prova, o perfil elaborado para essa prova para candidatos em graduação de administração pública, né? É uma prova bastante extensa, os candidatos já haviam feito uma reflexão a respeito do passado colonial em relação ao Brasil contemporâneo. Tratar da questão racial, sobretudo no que diz respeito à questão das cotas, era mais uma extensão de uma reflexão que já havia sido iniciada na primeira redação. Então, bastante tranquilo, a gente tem certeza de que os alunos do CPV foram muito bem, porque tinham plenas condições, já que ao longo do semestre trabalharam várias referências para poder elaborar um texto como esse. Nós chegamos a estudar, ler vários textos de estudiosos renomados sobre o assunto, então ficamos aqui torcendo pelo bom resultado de todos vocês. É isso, um grande beijo a todos e boas férias!